Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora eu trago as principais notícias dessa terça-feira. E olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que vai esperar o tempo passar para decidir o que fazer com o projeto aprovado pelo Congresso, que aumenta o número de deputados federais no país. Lula agora terá até o próximo dia 16 de prazo para assinar ou rejeitar esse projeto. Vamos ver. O presidente Lula enfrentou uma nova encruzilhada política diante da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei complementar que amplia o número de deputados federais de 513 para 531 a partir da próxima legislatura em 2027. Alguns auxiliares do presidente desaconselharam ele a sancionar o projeto, dado que a sanção possa gerar ainda mais desgaste na imagem do presidente, que tem tido quedas recentes nas pesquisas de opinião. A proposta, que passou com o apoio da maioria da base aliada do governo, não elimina vagas já existentes, mas acrescenta novas cadeiras à Câmara dos Deputados, alegando a necessidade de correção proporcional da representação dos estados com base nos dados populacionais mais recentes. O relator no Senado foi o senador Marcelo Castro, do MDB, que reiterou que a mudança tende a um mandato judicial para adequação da representatividade. Apesar da aprovação expressiva no Congresso, a proposta não passou sem críticas. Entre os pontos mais contestados estão o possível impacto fiscal gerado pela ampliação, a ausência de um debate mais amplo com a sociedade e o temor de que o aumento favoreça partidos já bem posicionados nas regiões que ganharão mais vagas. Críticos também apontam para o risco de elevação das despesas permanentes com a manutenção de um maior número de parlamentares e de suas estruturas de gabinete. Atualmente, o Brasil já figura no topo do ranking internacional no que diz respeito ao custo de funcionamento de seu legislativo. Um aumento no número de cadeiras tende a pressionar ainda mais o orçamento público, especialmente no momento em que o governo busca cumprir metas fiscais e conter despesas. O presidente também lida com as consequências da recente derrota sofrida no Congresso com a derrubada do decreto presidencial que elevava as alíquotas do IOF sobre operações de crédito, câmbio e também seguros. As duas situações impõem ao Planalto um delicado exercício de equilíbrio político. Em ambas, o governo precisa avaliar se assume um enfrentamento com o Congresso ou adota uma postura de contenção para evitar o agravamento, o que já deixa complexa a relação entre os poderes. E a secretária de imprensa da Casa Branca, Carolina Levitt, falou nesta segunda-feira sobre a guerra travada entre o governo de Donald Trump e a Universidade de Harvard, após iniciarem protestos em abril, que denunciavam uma grave crise humanitária na faixa de Gaza, em meio ao conflito entre Israel e o Hamas. A queda de braço entre a Casa Branca e a prestigiosa Universidade de Harvard ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira. O governo do presidente Donald Trump acusou a instituição de permitir o antissemitismo em seu campus e ameaçou retirar uma ampla gama de privilégios federais caso não cumpra a lei para combatê-lo. E isso vem do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que concluiu após uma investigação minuciosa que a Universidade de Harvard está em violação grave do título 6 da Lei dos Direitos Civis, que proíbe a discriminação com base em raça, cor e origem nacional. E se você ler parte do conteúdo da investigação e o que foi encontrado, a maioria dos estudantes judeus relatou ter sofrido preconceito ou discriminação no campus, enquanto 1/4 dos estudantes judeus de Harvard disseram se sentir fisicamente inseguros. Um grupo de trabalho governamental, criado para combater o antissemitismo, enviou uma carta ao reitor de Harvard, Alan Garber, em que foram feitas acusações contra a universidade, sem citar que os atos que abalaram várias instituições de ensino americanas em abril eram destinados a pedir o cessar-fogo da guerra de Israel em Gaza. As manifestações pediam genocídio e assassinato, negavam a estudantes judeus e israelenses o acesso a espaços no campus. Esses são fatos que Harvard não pode contestar, e é por isso que o governo os considerou em violação do título 6 e ameaçou reter seu financiamento federal, porque se você viola a lei federal, não deve receber nenhum dinheiro dos contribuintes. Em mensagem à AFP, a universidade afirmou que Harvard está longe de ser indiferente ao antissemitismo e assegura ter tomado medidas substanciais e proativas para combater a intolerância, o ódio e os preconceitos. Depois de ter mais de 3 bilhões de dólares, mais de 17 bilhões de reais em subsídios federais e contratos congelados, a instituição de ensino vive sob a ameaça de ter suas isenções fiscais anuladas. O governo americano ainda luta na justiça para proibir a matrícula de estudantes internacionais, mais de 1/4 do corpo estudantil, uma importante fonte de renda.
Bom, e antes de encerrar, vamos falar de esportes. O Fluminense venceu o Inter de Milão por 2-0 em Charlotte e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Agora a equipe das Laranjeiras vai enfrentar o Al Hilal da Arábia Saudita, que venceu o poderoso Manchester City por 4-3. Vamos ver. Vence o Fluminense. O tricolor das Laranjeiras venceu por 2-0 a Inter de Milão, finalista da última Liga dos Campeões da Europa, em partida válida pelas oitavas de final na Copa do Mundo de Clubes. O juiz mal havia soado o apito inicial em Charlotte, no estado americano da Carolina do Norte, e o placar foi inaugurado aos 2 minutos. O artilheiro germancano recebeu um cruzamento da direita e desviou de cabeça entre as pernas do goleiro suíço Sommer. A vantagem permitiu ao Flu jogar com mais calma, enquanto alterou drasticamente o plano de jogo dos italianos. No segundo tempo, a Inter buscou o empate, mas esbarrou na falta de pontaria e na tarde inspirada do goleiro Fábio do Fluminense. Melhor para os brasileiros. Nos acréscimos, Hércules, dentro da área adversária, acertou um bom chute de perna esquerda. O tricolor é o segundo clube brasileiro classificado para as quartas de final do torneio, depois da vitória do Palmeiras no sábado sobre o Botafogo. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho, às 11h30, você acompanha mais notícias ao vivo no Redação Hit. Até mais!